Qualquer pessoa pode descrever os ingredientes e métodos culinários para fazer um determinado prato, mas o gosto da comida e a sensação de prazer que ela dá não podem ser transmitidos. A mesma coisa acontece com o Zen. Podemos descrever a estrutura e as práticas dessa tradição espiritual, porém, nenhum escritor, por mais brilhante que seja, pode dar ao leitor a experiência genuína da natureza essencial do Zen. Essa pessoa tem de se empenhar em praticar. O leitor poderá, então, perguntar por que um livro sobre o Zen. Nossa pergunta abrange dois aspectos. Os primeiros seguidores do Zen na China e no Japão empreenderam jornadas espirituais simplesmente escolhendo um mestre, com fé e confiança, e com paciência submetiam-se à sua sabedoria. A abordagem dos ocidentais modernos, com sua condição cultural diferente, provavelmente tem sido mais cautelosa. Antes de nos empenharmos a dar um determinado passo, queremos ter uma compreensão intelectual do que isto vai acarretar e algum conhecimento a respeito dos valores filosóficos e práticos que o sustentam. O principal objetivo de O Livro de Ouro do Zen é fornecer essas informações. Não obstante, nossa necessidade inicial de um conhecimento concreto de sua filosofia, o Zen é uma tradição não intelectual. O segundo motivo para escrever este livro foi dar ao leitor a oportunidade de provar o gosto não mente muito específico do Zen. Não podemos chegar ao seu núcleo através da leitura, mas com a ajuda das histórias do Zen, dos contos dos mestres Zen, das citações dos textos do Zen e de uma descrição dos métodos de ensino, talvez possamos obter um insight da sua essência. Compaixão, orientação, disposição de espírito, energia, liberdade e absurdez, quando combinados, dão ao Zen seu sabor próprio, único. Esperamos que este livro incorpore um pouco dessas qualidades. O que é Zen? Iluminação significa ver através da sua própria natureza essencial, e isto, ao mesmo tempo, significa ver através da natureza essencial do cosmos e de todas as coisas, pois ver através da natureza essencial é a janela da iluminação. Podemos chamar a natureza essencial de verdade, se assim quisermos. No budismo dos tempos antigos, foi chamada de talidade ou natureza de Buda ou da mente. No Zen, tem sido chamada de não existência, a mão, a face original de alguém. As designações podem ser diferentes, mas o conteúdo é absolutamente o mesmo. Mestre Zen, Roshi Hakuin Yasutani, 1885-1973. Zen é um método prático de realização dessa natureza de Buda. É uma disciplina do corpo e da mente, que exige grande esforço, perseverança e fé, tanto na possibilidade da iluminação como na sua própria capacidade de alcançá-la. É simples, direto, prático e ocupa-se do aqui e agora. Quando o monge perguntou qual é o significado do Zen, o mestre Zen respondeu: "Você tomou o seu café da manhã?" "Sim", disse o monge. "Então, lave a sua tigela", disse o mestre. Compreender e experimentar a verdade ou a natureza de Buda leva a uma aceitação dinâmica da vida cotidiana e ao reconhecimento de sua qualidade extraordinária. O mestre Zen Umon, morto em 949, quando perguntado como agir de acordo com a verdadeira natureza, respondeu: "Quando andar, apenas ande. Quando sentar, apenas sente. Acima de tudo, não vacile." Como Mon tão claramente demonstrou, a essência do Zen é transmitida mais diretamente através da linguagem da experiência diária, e não com frases acadêmicas ou teológicas. O objetivo pragmático do Zen é levar o praticante a uma experiência direta da vida em si, eliminar todas as distinções dualísticas como eu, você,
verdadeiro, falso, sujeito, objeto, a fim de chegar a uma consciência da vida não condicionada por palavras e conceitos. Obviamente, precisamos das palavras para comunicar as ideias, mas a visão do Zen é que, se confiarmos somente nelas, corremos o risco de substituir o conhecimento a respeito de alguma coisa pelo esforço de empenhar-se para ter uma experiência direta da sua realidade. O método Zen destina-se a demonstrar a realidade e não a descrevê-la por meio de palavras. Portanto, os métodos de treinamento do Zen são programados, algumas vezes de forma bastante rude, a fim de proporcionar ao praticante uma experiência direta da realidade sem véus, sem enfeites. Pergunte ao mestre Zen, o que é Zen? E ele é capaz de responder com outra pergunta do tipo, quem é você? Ou o que é a vida? A partir da sua perspectiva, o Zen é, antes de tudo, a experiência que o discípulo deve identificar em sua própria vida. O mestre vai dizer que livros e palestras podem transmitir uma certa instrução e interpretação úteis, porém, constantemente salientará as suas limitações. As informações são adquiridas e passadas de uma pessoa para outra, ao contrário da experiência do Zen, que se preocupa com a natureza do nosso ser interior. Desde que estejamos satisfeitos por perseguirmos o mero conhecimento do Zen, podemos nos tornar acadêmicos brilhantes, mas deixaremos de confrontar a nossa existência como seres humanos e, consequentemente, não vamos entender o Zen. Segundo o mestre Zen chinês, Mumon, 1183 a 1260, ao nos empenharmos em interpretar claramente, retardamos a sua realização. Ao buscarmos uma compreensão literal do Zen, defrontamo-nos com o silêncio aterrador com o qual o mítico budista leigo iluminado, Vimalakirti, respondeu a uma pergunta a respeito da natureza da realidade. O sutra que leva seu nome nos conta que Vimalakirti recebeu a visita de um grupo de antigos seguidores do budismo, inclusive o Bodhisattva Manjushri, que era famoso por sua sabedoria. Para testar seus conhecimentos dos ensinamentos de Buda, Vimalakirti perguntou aos convidados qual seria o meio para quem aspira à iluminação conhecer a realidade como uma experiência direta. Cada um dos presentes falou por sua vez, terminando com Manjushri, que disse: penso que não podemos nos apossar da realidade por meio de palavras, ensinamentos, debates ou especulações. Devemos ir além de todas as perguntas e respostas. Esta é a maneira de conhecer a realidade como uma experiência direta. Então, Manjushri disse para Vimalakirti: agora que cada um de nós se expressou da sua maneira, diga-nos qual é o meio pelo qual quem aspira à iluminação pode vir a conhecer a realidade como uma experiência direta. Vimalakirti ficou em silêncio. Diante disso, Manjushri exclamou: excelente, excelente! Como pode haver uma verdadeira realização da iluminação se as palavras e o discurso não forem abandonados? A resposta de Manjushri estava correta, mas Vimalakirti foi muito mais além dos certos e errados do assunto. Foi a expressão categórica da sua compreensão. Para percebê-lo, nós também temos de compreender o silêncio de nossos próprios corações. A palavra Zen é uma abreviatura de Zena ou Zeno, que é a primeira de os japoneses lerem os caracteres chineses do Jhana, que por sua vez quer dizer Dhyana em chinês. Esta é uma palavra sânscrita que descreve o ato da meditação e o estado de consciência não dualística, ou outros estados de consciência fora da experiência cotidiana, que podem surgir com a prática. Como se pode deduzir das origens de seu nome, o fundamento da prática do Zen é a meditação Zazen,
e seu objetivo específico é levar o praticante a uma completa realização da sua verdadeira natureza. O Zen ensina que a prática do Zazen é o caminho mais íngreme, porém mais rápido para a iluminação, ou para ver as coisas como elas são. A meta do Zen é a iluminação, e a iluminação sempre profunda. Para prosseguir, precisamos então fazer a pergunta: o que é iluminação? Aqui, novamente, defrontamos com as limitações da informação. Como vamos compreender através de palavras uma experiência que não conhecemos? Se há alguma diferença, as palavras só atrapalham. Elas podem se tornar conceitos ou predisposições em que tentamos enquadrar nossa experiência. Por esse motivo, muitos dos grandes mestres do budismo sempre evitaram descrever a iluminação com termos em torno dos quais os conceitos podem se formar, como ocorreu no debate entre Manjushri e Vimalakirti. Eles preferem descrever a experiência em termos predominantemente negativos. Os ensinamentos do Zen dizem que devemos deixar de lado a dialética sobre o que é a iluminação, e sim apresentar sua manifestação na vida diária. Portanto, a maneira de praticar o Zen não é ter uma compreensão conceitual daquilo, por exemplo, que Roshi Yasutani, na citação que abre este capítulo, chama de natureza essencial e depois sair procurando-a. Ao contrário, temos de nos tornar conscientes de nós mesmos como realmente somos e saber avaliar o que significa autoconhecimento consciente. Raramente paramos para pensar o que realmente significa dizer eu penso, eu sinto ou eu faço. E, entretanto, refletir sobre isso é o primeiro passo para a iluminação. Em japonês, o despertar para a iluminação chama-se Satori ou Kensho. Estes dois termos são muitas vezes usados alternadamente, desde que a compreensão pode ser súbita ou gradual e mais ou menos profunda. É comum chamar o Kenso de insight limitado, e a iluminação propriamente é o Satori ou Daikensho, que significa grande despertar. Pode-se tentar compreender a experiência do Kensho no sentido de que, quando o pensamento discriminatório é posto de lado, resta uma enorme dimensão do ser que antes não era totalmente desconhecida, mas que tinha um significado até então ignorado. Por conseguinte, a reação involuntária daquele para o qual o Kensho se torna uma realidade é muitas vezes de surpresa e satisfação. Mas é claro, como eu sou burro. A experiência é um pouco semelhante à do homem que, parado no caixa automático do lado de fora do banco, não consegue lembrar-se da senha do seu cartão. Durante vários minutos é tomado pela dúvida e frustração, e por mais que tente, não consegue lembrar-se. Quando finalmente ela aparece de estalo na sua mente consciente, lhe é tão familiar que ele tem certeza de estar absolutamente correto e sorri entre os dentes por ter se esquecido antes. O mestre Soto Zen Hoshikoto Sawaki disse que praticar o Zen é se tornar íntimo do Self. O Self é aquela enorme dimensão da existência a que chamamos de natureza essencial. Inclui e não se opõe ao ego, com o qual normalmente nos identificamos e a partir do qual criamos a persona que mostramos para os outros. O Zen não quer, como alguns pensam, destruir ou livrar-se do ego, como se este fosse uma parte física de nós mesmos que pudesse ser cirurgicamente removida. O ego é a soma total de todas as nossas lembranças, hábitos, desejos, aversões, opiniões, padrões de pensamento e etc. Ele oferece nossos pontos de referência para nos relacionarmos no mundo, e neste contexto é um instrumento vital. Entretanto, também nos restringe e nos frustra quando não entendemos sua perspectiva provisória e limitada sobre a vida. Acima de tudo, ele é impermanente e sem substância e, portanto, faz parte de uma consciência ou vazio maior. Ao dar-se conta da ligação íntima com o Self,
o ego é transcendido, perde sua sujeição e pode ser usado livremente, compassivamente e com sabedoria. A relação entre o ego e a natureza essencial foi ilustrada pelo mestre Zen japonês Bankei Yotaku, 1622 a 1693, através de uma analogia com o trabalho de costura. A mente de Buda não nascida lida espontânea e livremente com qualquer coisa que se apresente para ela. Mas, se alguma coisa por acaso fizer você mudar a mente de Buda em pensamento, então você passa a ter problemas e perde aquela liberdade. Deixe-me dar um exemplo. Suponhamos que uma mulher esteja ocupada, costurando alguma coisa. Uma amiga chega e começa a conversar com ela. Enquanto escuta a amiga e costura de acordo com o não nascido, não tem problemas para fazer as duas coisas. Mas, se presta atenção às palavras da amiga e um pensamento surge na sua mente enquanto reflete sobre o que vai responder, suas mãos param de costurar. Concentra a atenção na costura e pensa no que está fazendo. Deixa de captar o que a amiga está dizendo e a conversa não flui normalmente. Em qualquer um dos casos, sua mente Buda escapuliu da concentração no não nascido. Ela a transformou em pensamento. Enquanto os pensamentos estão fixos numa coisa, estão vazios de todas as demais, privando a mente da sua liberdade. Se a mente de Buda não nascida for a verdadeira natureza de nossos pensamentos cotidianos, deve-se concluir que se encontra no meio de nossa vida diária. No treinamento Zen, a ligação íntima com o Self faz com que nos confrontemos com o mundo das formas do dia a dia. Esta ligação íntima com as formas do mundo cotidiano, então, nos confronta com a realidade do vazio e da impermanência. O Senji Ei Dogen, 1200 a 1253, fundador do Soto Zen japonês, disse: aprender o caminho de Buda é aprender sobre si mesmo. Aprender sobre si mesmo é esquecer-se de si mesmo. É estar iluminado por tudo no mundo. Estar iluminado por tudo é deixar cair o próprio corpo e a própria mente. É este deixar cair o corpo e a mente que leva à compreensão de que não existe uma entidade fixa chamada comumente de si mesmo. Só existe o espaço ilimitado, infinito, desobstruído. Nas palavras do Sensei Genpo, um mestre Zen dos nossos dias, este espaço, também chamado vazio ou shunyata, não é um mero vácuo, mas é real, pleno e existente, e a fonte da qual todas as coisas emanam, para a qual retornam. Não pode ser visto, tocado ou conhecido, e no entanto existe como eu, e está sendo livremente usado por cada um de nós, a cada momento das 24 horas do dia. Não tem contornos, nem tamanho, nem cor nem forma, e entretanto, tudo o que vemos, ouvimos e tocamos é Ele. Está além do nosso conhecimento intelectual, e nunca será realizado pela mente racional. Em outras palavras, está absolutamente fora do nosso alcance. Quando somos subitamente acordados e compreendemos claramente que não existem nem nunca existiram barreiras, compreendemos que somos todos uma coisa só. Montanhas, lua, estrelas, universo, somos todos o si mesmo. Não existe uma divisão ou barreira entre o si mesmo e os outros, não mais quaisquer sentimentos de alienação, medo, ciúme ou ódio pelos outros, pois já se sabe e está comprovada e evidente realidade de que não existe nada separado do si mesmo e, portanto, nada a temer. Esta compreensão naturalmente resulta na verdadeira compaixão. As pessoas e coisas não são mais vistas como separadas, mas como o próprio corpo. Quando descobrimos nossa verdadeira natureza, temos a sensação de que voltamos para casa, ou que redescobrimos algo de grande valor. Este é um tema que se repete no mito, e é um ponto muitas vezes enfatizado no Zen.
Talvez seja por causa disso que é possível, por exemplo, ouvir falar do silêncio aterrador de Vimalakirti e, mesmo sem entender porquê, sentir grande afinidade com sua história. Concluindo, podemos dizer que o Zen é universal e apropriado para qualquer pessoa, em qualquer lugar. Uma de suas crenças básicas é que a natureza de Buda é inerente a todas as pessoas e que ela é perfeita. Este verdadeiro Self possui compaixão e amor pelos seus semelhantes, mas, como disse Buda, devido à mente do homem ter se tornado invertida através do pensamento ilusório, ele deixa de percebê-lo. O discípulo do Zen aspira a enxergar através da ilusão e para dentro do seu verdadeiro Self, e dessa forma, a natureza de toda a existência. Assim sendo, o treinamento Zen não acrescenta nada ao indivíduo, pelo contrário, mostra o caminho para extirpar as ilusões, a fim de que se torne o que realmente é, para voltar para casa na linguagem do Zen. Este voltar para casa implica ver as coisas cada vez mais verdadeiramente como elas são na realidade. A filosofia Zen finalmente baseia-se em suposições que não podem ser provadas por meio de argumentos intelectuais. A única maneira de realmente entender o Zen é através do conhecimento experimental. Este é obtido na tradição Zen através dos métodos de treinamento desenvolvidos desde o tempo de Bodhidharma há 1500 anos. O treinamento ideal do Zen implica a prática regular do Zazen, ser membro de uma comunidade ou associação budista, Sangha, ter acesso direto aos ensinamentos de um guia espiritual, um Roshi, e estudar os ensinamentos de Buda, o Dharma. Buda, Dharma e Sangha são conhecidos como os 3 tesouros do budismo. As características do Zen que o separam de outras tradições budistas estão resumidas a seguir. Em primeiro lugar, a iluminação é transmitida diretamente do mestre para o aluno, fora dos ensinamentos ortodoxos. Na tradição Zen, a aprovação da transmissão direta do Dharma é essencial. Sabe-se que a força do Zen está nesta transmissão do mestre para o discípulo, de mente para mente. Em segundo lugar, não existe dependência de escrituras ou de outros livros sagrados. Por último, os mestres Zens dirigem-se diretamente ao coração humano. Christmas Humphreys, 1901 até 1983, fundador da Sociedade Budista Britânica, descreveu o Zen como a apoteose do budismo, um assalto direto à cidade da verdade, sem a segurança dos conceitos de Deus, alma ou salvação.